pessoal, Texugo Nobres na área mais uma vez, e hoje eu vim aqui para poder falar de um assunto que a gente pediu uma sugestão aí na rede para os amigos e amigas, e pediram a respeito de cabelo seco, né? Falaram, dá umas dicas, fala de cabelo seco. Falei, legal, vamos falar. Agora sim, a gente precisa saber o que é cabelo seco para um e para outro. Porque assim, existem duas situações. Existe o cabelo ressecado e o cabelo seco. Qual é o cabelo seco? Normalmente os cabelos tipo 4, né? 3C, às vezes, depende. Por quê? Porque é a natureza, é o cabelo afro-negroide. Eles são secos por causa da própria anatomia. Os fios são irregulares, né, na sua superfície. Então isso dificulta que a oleosidade do couro cabeludo desça sobre o fio e lubrifica o fio. Então a gente tem normalmente, às vezes, normalmente não, acontece às vezes ter o cabelo afro com a raiz um pouco oleosa ou oleosa e o fio seco, né? E o que é o cabelo ressecado? O cabelo ressecado seria esse mesmo exemplo. Por exemplo, assim, esse cabelo afro já é seco, pelo que eu já expliquei. De repente você vai e faz uma progressiva. Aí usa chapinha direto. O que acontece? Esse cabelo já tem pouca oleosidade. Ele já era um cabelo seco, porque ele é seco em relação aos outros, né? Reflete menos brilho, a carga oleosa ao redor do fio é menor que dos outros. Os outros tipos de cabelo. Aí você vai fazer uma progressiva e usa a chapinha, a piastra direto, então a gente vai retirar já essa pouca existência de óleo e a chapinha, sei lá, uma vez por semana, 2 ou todo dia, ela vai ajudar a ressecar o cabelo. Juntando com a manutenção que às vezes o home care, né, de uso diário, não compensa essa perca, então o cabelo se torna ressecado. Então ele fica um cabelo muito opaco, com aspecto de queimado, quebradiço, muitas assim, pontas duplas e por aí vai. Então a gente precisa entender essa diferença. Assim, existem pessoas que têm, na maioria dos casos, uma variedade de texturas na cabeça. Por exemplo, tem 4A, B e C, tudo de uma vez só, misturado em locais distintos, né? Como tem até mais variedade. Então acontece caso, por exemplo, tem casos de clientes, já me procuraram assim, clientes nossos, que tem, por exemplo, um cabelo 4C na frente, que é esse estilo mais ou menos meu, como está aqui no vídeo, e tem um 4A ou 4B, mais aparente, na lateral, por aqui assim. Então a pessoa fica sempre indignada, fala, nossa, esse cabelo é muito ressecado, vou ver se eu procuro uma hidratação, porque esse aqui é mais hidratado, esse aqui é menos hidratado. Quando na verdade não é uma questão de ser mais hidratado ou menos hidratado, é a natureza. Um cabelo 4A ou 4B, que tem uma curvatura mais bem desenhada, tem uma superfície, vamos dizer assim, mais alinhada, então ela reflete brilho com mais facilidade. A luz bate ali e se reflete, então você vê brilho, você vê o cacho mais formadinho, mais definido. Já no cabelo 4C, ele não tem essa superfície linear, né, certa, ela é irregular. Até você passa a mão nesse fiozinho, você sente que ele é todo irregularzinho. Então ele reflete menos brilho. Então ele pode estar tão bem hidratado quanto o seu 4A e B na sua visão aqui, ele pode estar tão bem hidratado, igual, mas não vai te dar o mesmo efeito, não vai ativar mais cacho. Entendeu? Existe muito caso. Então tem cliente que acha que o cabelo está ressecado, né? Ou o cabelo é muito seco e tal. Muitas vezes está bem tratado, como já foi o caso, e alguns clientes chegam, acham que o cabelo está maltratado, e às vezes a pessoa julga que está maltratada por ele ser um 4C e não ter uma forma assim, de cachos claros, né, assim, visíveis. E você pega no cabelo, o cabelo é super tratado, super macio, super gostoso, e com um brilho bacana. É que às vezes você compara o brilho de uma categoria de cabelo com o brilho do outro cabelo. Então às vezes, como é muito diferente, por exemplo, os cabelos tipo 3 e os tipo 4, o 3 vai refletir mais brilho, porque o cacho é mais definido, a superfície é mais alinhadinha. Então ele reflete mais luz. Já os tipo 4 não, já são com uma superfície um pouco mais irregular em relação ao cabelo 3. Então vai ter um pouco menos de brilho. Então às vezes as pessoas julgam quando o cabelo está bem tratado ou não por conta disso. E muitas das vezes não é verdade. Às vezes você pode ter um cabelo 4C com o brilho próprio dele, com menos brilho que os outros, mas muito macio e bem tratado. Porém, se a pessoa vai querer cacho mais definido para refletir brilho, e ela tem um cabelo 4C, então ela aí vai ter que fazer algum tipo de procedimento. Aí a gente consegue mudar isso. Entendeu? Então existe essa diferença de cabelo ressecado e de cabelo seco.
Tô falando isso por quê? Porque você precisa discernir, entender, e até quando, vamos supor que você vem pedir uma orientação aí no Instagram, e definir mais até no seu caso em particular, que a gente consegue orientar em particular. Mas no geral, é isso que acontece. Então qual é a solução? Muitas das vezes, se você tem esse tipo de, que pra você é um problema, você tem um cabelo 4C na frente e um pouco de caixa lateral, eu digo pra você porque pra muita gente não é. Quem usa o cabelo assim no estilo natural, deixa ele bem à vontade, deixa ele bem assim, despojado de muito artifício, é ideal. Agora, para quem quer um cabelo mais montadinho, um cacho mais visível, aí se torna um problema. Aí o que a gente tem que fazer? Tem que ir para o salão para a gente fazer uma avaliação. Muitas das vezes a gente pode fazer um procedimento localizado em alguma área, para poder criar mais cacho e criar um efeito de brilho, uniformizar o cabelo. Enfim, mas isso aí é só mediante uma avaliação pessoal, porque cada cabelo tem uma característica. Então, basicamente é isso. Cabelo seco e cabelo ressecado, como eu disse, né? Que eu expliquei para você. E se o cabelo é seco, você tem que discernir se ele é um cabelo seco por natureza, está bem tratado ou não. Isso vai depender também de você entender e de repente no salão a gente consegue orientar melhor. Agora uma dica, no cabelo seco, procure evitar shampoos transparentes. Esse shampoo mais transparente, tá? Shampoo mais cremoso seria um indicado. E de preferência shampoos específicos, tá? Shampoos hidratantes. Vai ajudar muito nessa questão do cabelo ficar com mais emoliência e mais macio. Tá? O shampoo é o agente principal para diminuir o ressecamento do cabelo, não é o creme. O creme é uma sequência disso. Tá? Muitas das vezes a pessoa usa um shampoo convencional, um shampoo que não é próprio para o cabelo, o shampoo lava demais um cabelo que já é um cabelo seco por natureza, retira o pouco de oleosidade que tem e depois quer compensar isso com máscaras e cremes. E às vezes a pessoa vê que não fica legal. Pode ver quando você usa um shampoo que você acerta, que seu cabelo fica ativado, fica macio, só com o shampoo. Quando você vem com o resto, com os cremes, as máscaras, e faz seu tratamento convencional, você percebe que você bate no secador, o cabelo fica mais leve, fica bonito. E há momentos que você usa um shampoo, só lava e tal, e usa creme, tudo que é jeito, o cabelo não fica bom. Então eu aconselho prestar atenção no shampoo, ok? Espero poder ter ajudado. Dar uma orientada para você. O assunto é complexo, eu sei que é um pouco extenso, mas depois, ficando mais dúvida, você manda pra gente aí e a gente, quando possível, a gente vem responder, tá bom? Um forte abraço a todos, um beijão, tchau.